Capítulo 20. O amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós, teus filhos, com frequência sentimos a mente inquieta, ouvindo dentro de nós as afirmações da fé e as acusações da consciência ao mesmo tempo. Estamos certos de que nada há em nós capaz de atrair o amor de alguém tão santo e justo como tu és. Entretanto, tu declarastes imutável amor por nós em Cristo Jesus. Se nada em nós pode conquistar teu amor, nada no universo pode impedir que tu nos ame. Teu amor é sem motivo e imerecido. Tu mesmo és o motivo para o amor com o qual somos amados. Ajuda-nos a crer na intensidade, na eternidade do amor que nos encontrou. Então o amor lançará fora o medo e os nossos corações perturbados ficarão em paz, confiando não no que somos, mas naquilo que tu declaras ser. Amém. O apóstolo João, pelo Espírito, escreveu: Deus é amor. E a quem tenha assumido que esta palavra seja a declaração definitiva a respeito da essência de Deus. Trata-se de um erro enorme. João, com essas palavras, estava declarando um fato, não oferecendo uma definição. Igualar amor com Deus é um erro fundamental, já que resultou em muita filosofia religiosa doentia e gerou uma enchente de poesia vaporosa, completamente em desacordo com as escrituras sagradas, e a uma galáxia de distância do cristianismo histórico. Tivesse o apóstolo afirmado que amor é aquilo que Deus é, seríamos forçados a inferir que Deus é o que o amor é. Se Deus literalmente é amor, logo amor é literalmente Deus. E temos todo o dever de adorar o amor como o único Deus que existe. Se amor é igual a Deus, Deus é somente igual ao amor. E Deus e o amor são idênticos. Portanto, destruímos o conceito de personalidade em Deus e negamos absolutamente todos os seus demais atributos, exceto um único, e esse substitui a Deus. O Deus que resta não é o Deus de Israel, ele não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é o Deus dos profetas e dos apóstolos, não é o Deus dos santos, dos reformadores e dos mártires, nem mesmo o Deus dos teólogos e autores dos hinos da igreja. Devemos, por amor à nossa alma, aprender a entender as Escrituras. Devemos fugir da escravidão das palavras e substituí-las pela lealdade aos significados. Palavras devem expressar ideias e não lhes dar origem. Dizemos que Deus é amor, dizemos que Deus é luz, dizemos que Cristo é a verdade. E com isso, esperamos ser compreendidos da mesma forma que acontece quando dizemos que alguém é a personificação da gentileza. Ao dizer isso, não estamos afirmando que a gentileza e a pessoa sejam idênticas, e ninguém leva nossas palavras nesse sentido. As palavras Deus é amor significam que o amor é um atributo essencial de Deus. Amor é algo verdadeiro a respeito de Deus, mas não é Deus. Isso expressa a maneira como Deus é em seu ser único, tal como as palavras santidade, justiça, fidelidade e verdade. Por ser imutável, Deus sempre age como Ele próprio. E por ser uma unidade, Ele jamais suspende um de seus atributos para exercer outro. A partir dos outros atributos conhecidos de Deus, é possível aprender bastante sobre seu amor. Podemos saber, por exemplo, que como Deus é autoexistente, seu amor jamais teve começo. E porque Ele é eterno, seu amor jamais terá fim. Sabemos que, porque Ele é infinito, seu amor não tem limites. E porque Ele é santo, seu amor é a quintessência da pureza imaculada. Sabemos que, porque Ele é imenso, seu amor é um mar
incompreensivelmente vasto, sem fundo e sem praias, perante o qual nos ajoelhamos em rejubilante silêncio, e que é capaz de deixar confusa e sem palavras a mais requintada eloquência. Entretanto, se desejamos conhecer a Deus e por amor a outros falar o que sabemos, precisamos tentar falar de seu amor. Todo cristão já tentou fazê-lo e ninguém jamais se saiu muito bem. Sou tão capaz de fazer jus a tal tema quanto uma criança é capaz de agarrar uma estrela. Mesmo assim, ao estender as mãozinhas em direção à estrela, a criança chama a atenção para ela e até mesmo é capaz de indicar para onde se deve olhar para vê-la. Por isso, ao elevar meu coração em direção ao alto e brilhante amor de Deus, alguém que nunca soube nada a respeito dele pode ser encorajado a olhar para cima e ter esperança. Não sabemos, e talvez nunca saibamos, o que é amor, mas é possível saber de que maneira ele se manifesta, o que é suficiente para o momento. Em primeiro lugar, vemos sua manifestação sob a forma de boa vontade. O amor deseja o bem de todos, jamais deseja dano ou mal para ninguém. Isso explica as palavras do apóstolo João: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Medo é a penosa emoção que surge em relação à ideia de que possamos sofrer ou ser prejudicados. Tal medo persiste enquanto estamos à mercê de alguém que não deseja o nosso bem. Imediatamente após chegar à proteção de alguém de boa vontade, o medo é lançado fora. Uma criança perdida em uma loja lotada se enche de medo porque vê os estranhos ao seu redor como inimigos. Um momento depois, nos braços da mãe, o terror desaparece. A boa vontade familiar da mãe lança fora o medo. O mundo está cheio de inimigos, e enquanto estivermos correndo o risco de sermos atingidos por tais inimigos, o medo será inevitável. O esforço de vencer o medo sem remover suas causas é completamente fútil. O coração sabe mais do que os apóstolos da tranquilidade. Enquanto estivermos à mercê do acaso, enquanto nossas esperanças depender da lei das probabilidades, enquanto nossa sobrevivência depender de sermos mais rápidos e espertos do que o inimigo, teremos ótimos motivos para temer. E o medo é atormentador. Saber que o amor vem de Deus e entrar no lugar secreto, suportado pelos braços do amado, é isso. É somente isso que pode lançar fora o medo. Ao convencer-se de que não pode ser atingido por nada, o homem imediatamente deixa o medo no esquecimento. O reflexo nervoso, a natural aversão à dor, pode por vezes se manifestar, mas o profundo tormento do medo se vai para sempre. Deus é amor e Deus é soberano. Seu amor o predispõe a desejar nosso eterno bem-estar, e sua soberania é capaz de assegurá-lo. Nada pode ferir um homem bom. O corpo eles podem matar. A verdade de Deus permanece. Seu reino é para sempre. Martinho Lutero. O amor de Deus nos ensina que Ele é amigável, e sua palavra nos assegura que Ele é o nosso amigo, e deseja que sejamos seu amigo. Nenhum homem com um mínimo de humildade pensaria em ser amigo de Deus. Mas a ideia não partiu do homem. Abraão jamais teria dito, sou amigo de Deus. Mas o próprio Deus afirmou que Abraão era seu amigo. Os discípulos poderiam ter hesitado em dizer que eram amigos de Cristo, mas o próprio Cristo lhes disse, sois meus amigos. A modéstia evita pensamentos imprudentes, como este, mas uma fé corajosa ousa crer na palavra e reconhecer uma amizade com Deus. Honramos mais a Deus crendo naquilo que Ele disse sobre si próprio e tendo mais coragem de nos aproximar ousadamente do trono da graça, do que de nos esconder em envergonhada humildade entre as árvores do jardim.
O amor também é uma identificação emocional. Ele nada guarda em si, pelo contrário, dá tudo livremente ao objeto de sua afeição. Vemos isso constantemente entre homens e mulheres. Uma jovem mãe magra e cansada amamenta seu bebê gordo e saudável e, longe de reclamar, ela o contempla com os olhos brilhantes de orgulho e felicidade. Atos de sacrifício pessoal são usuais no amor. Cristo disse sobre si próprio: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É uma bela e estranha excentricidade do Deus livre o fato de ter permitido que seu coração se identificasse emocionalmente com o homem. Por ser autossuficiente, Deus deseja nosso amor e não se detém até recebê-lo. Livre como é, Ele permitiu que seu coração se prendesse a nós eternamente. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pois nossa alma é tão especialmente amada por aquele que é Altíssimo, disse Juliana de Nordwijk, que ultrapassa o entendimento de toda criatura. Portanto, não há criatura capaz de saber a intensidade, a doçura e a ternura do amor que nosso Criador sente por nós. E sim, podemos ficar com graça e ajuda divina em contemplação espiritual eternamente maravilhados por este alto, abrangente e inestimável amor que o Deus Todo-Poderoso tem por nós em sua bondade. Outra característica do amor é comprazer-se em seu objetivo. Deus se compraz em sua criação. O apóstolo João afirma claramente que o propósito de Deus na criação foi seu próprio prazer. Deus é feliz em seu amor por tudo o que fez. É impossível não perceber isso nas encantadas referências à sua obra. O Salmo 104 é um poema divinamente inspirado, quase extasiado em sua alegria, e o deleite de Deus ali é patente. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. O Senhor se compraz especialmente em seus santos. Muitos pensam em Deus como alguém distante, sombrio e aborrecido com tudo, olhando apaticamente para um mundo pelo qual há muito já perdeu o interesse. Mas esse é um pensamento incorreto. É fato que Deus odeia o pecado e não é capaz de ver a iniquidade com alegria. Porém, se os homens buscam cumprir a vontade de Deus, Ele corresponde com genuína afeição. Cristo, em sua expiação, removeu o obstáculo à comunhão divina. Agora, em Cristo, toda alma que crê é objeto do prazer de Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. De acordo com o livro de Jó, a obra da criação foi acompanhada de música. Onde estava tu? Perguntou Deus, quando eu lançava os fundamentos da terra. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. John Dryden foi um tanto mais longe, mas talvez não o suficiente para deixar de ser verdadeiro. Em harmonia celestial. Este arcabouço universal começou. Quando a natureza jazia sobre uma pilha de átomos, incapaz de erguer a cabeça, a melodiosa voz se fez ouvir das alturas. Levanta-te, pois não estás morta. Então, fria e quente, úmida e seca, cada coisa se pôs em seu lugar. E obedeceu ao poder da música em celestial harmonia. Esse arcabouço universal começou. De harmonia em harmonia, percorreu todas as notas
e a diapação se completou no homem. A música tanto é uma expressão quanto uma fonte de prazer. E o prazer mais puro e próximo a Deus é o prazer do amor. O inferno é um lugar vazio de prazer porque ali não há amor. O céu está cheio de música porque é o lugar onde o prazer do santo amor abunda. A terra é o lugar onde o prazer do amor se mistura com dores, pois aqui há pecado, ódio e hostilidade. Em um mundo como o nosso, por vezes o amor deve sofrer, como Cristo sofreu ao entregar-se pelos seus. Mas temos a promessa segura de que os motivos de sofrimento serão finalmente abolidos e a nossa raça habitará para sempre um mundo de amor perfeito e altruísta. Está na natureza do amor ser incapaz de ficar inerte. Ele é ativo, criativo e benigno. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É isso que acontece onde há amor. Doação sacrificial aos que lhe pertencem, seja qual for o custo. Os apóstolos repreenderam vivamente as jovens igrejas quando alguns de seus membros se esqueceram disso e permitiram que o seu amor se diluísse em prazer pessoais enquanto seus irmãos passavam necessidade. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Assim escreveu o mesmo João, que ficou conhecido através dos séculos como o amado. O amor de Deus é uma das grandes realidades do universo, um alicerce sobre o qual repousa a esperança do mundo. Mas é também algo íntimo e pessoal. Deus não ama populações, Ele ama pessoas. Ele não ama as massas, mas os homens. Ele nos ama a todos com um amor imenso, que não teve começo e não terá fim. Na experiência cristã, há um amor altamente satisfatório, que a distingue de todas as demais religiões e a eleva às alturas ainda maior que a mais pura e elevada filosofia. Este conteúdo de amor não é uma mera coisa, é o próprio Deus no meio de sua igreja cantando sobre o seu povo. A verdadeira alegria cristã é a ressonância do coração em harmonia com a canção de amor do Senhor. Ó oculto amor de Deus, cuja altura, cuja insondável profundidade não há quem conheça. Vejo de longe tua formosa luz, suspiro por teu repouso. Meu coração padece e não consegue descansar até que em ti descanse. Gerard Terstegen.